Histórias reais, pessoas reais, uma Amazônia real, onde o empreendedorismo, a bioeconomia e a cultura se encontram para revelar a força de quem move o nosso território. Eu sou Natasha Santana e esse é o nosso Amazônia da Cast. E no episódio de hoje eu trago uma convidada muito especial. É a Neida Pereira. Ela é mestre artesã, diretora de produção de um dos empreendimentos do associativismo que eu admiro demais, que é o Trançado do Arapiuns. Ela vai contar um pouco dessa trajetória e de como é que ela lidera atualmente mais de 200 mulheres, saindo lá da Coroca, do Arapiuns para o mundo. Ela tem muita coisa boa para contar. Vem acompanhar com a gente. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu estou muito feliz de você ter aceitado esse convite, porque eu já lhe falei ali nos bastidores, eu tenho uma inspiração por ti como empreendedora, né? Antes mesmo de te conhecer pessoalmente e principalmente por entender como é que o trançado do Arapiuns ali iniciou e tem levado um legado incrível da nossa região do Tapajós para o mundo. Muito obrigada, Natasha. Fico feliz e aceitei esse convite porque é maravilhoso falar do nosso empreendimento. Então, por falar de empreendimento, a gente vai começar aí bem do comecinho mesmo. Então, antes de entrarmos de fato de como é que tudo começou no Trançado do Arapiuns, né, na associação, eu queria conhecer um pouco a senhora. As pessoas que estão em casa também querem entender qual é a sua história dentro ali da comunidade, como é que tudo começou, como é que você se viu como empreendedora. Então, lá pelos anos 2000, 2002, iniciamos um grupo onde a própria comunidade de Coroca, ela tive um projeto, um objetivo de que nós poderíamos ter um empreendimento ou vários empreendimentos, tendo renda, buscando na natureza, buscando o local mesmo. E é onde a comunidade proporciona para a gente o turismo de base comunitária. É aí que começa o Trançado do Arapiuns. Mas e a senhora, antes do Trançado do Arapiuns, como foi sua infância? A senhora é nascida na comunidade do Coroca? Como é que foi ali essa convivência com a sua família? Então, eu nasci na comunidade de Coroca. Meus pais, meus avós, meus tios, tudo estavam por perto. E essa trajetória de conviver, nós só trabalhávamos na pesca e na agricultura, na parte da farinha, né? E borracha também. E nós se criamos lá, correndo, pulando na água, tomando banho, enfim. Uma vida de interior muito saudável mesmo. E lá como é que a senhora consegue lembrar que acontecia o empreendedorismo, né? Como é que a sua mãe trabalhava com a venda de peixe? Como é que funcionava essa dinâmica? Na comunidade, no próprio Rio Arapiuns, todo mundo fala que a água ser clara, né, é carente de pescado. Mas temos peixe no Rio Arapiuns. E a minha mãe, ela foi muito liderança desde o início da criação. Então, foi ela uma das fundadoras da comunidade. Então, foi a partir daí que nós fomos buscando lideranças. E já estava no nosso propósito de comunidade, que surgiu em 1980, a comunidade, a vida comunitária de liderança. E foi aí que a gente começou a liderar grupos na própria comunidade. E buscar pessoas, né? Para fortalecer os grupos existentes. Então, não foge muito do que a gente já conhece de muitas mulheres. A inspiração veio de casa, né? Então, essa força que a senhora tem hoje de liderar veio do que a senhora viu a sua mãe fazendo acontecer, né? De iniciar um legado e vocês conseguirem continuar. Vocês eram quantos irmãos lá? Então, nós somos 9 irmãos. Somos 3 mulheres e 6 homens. E eles estão por lá. E a sua mãe? Minha mãe já se foi. Mas com certeza com muito orgulho, né? De tudo que estava acontecendo ali, do desenvolvimento de vocês. Nossa, foi ela que deu início, né? E com a inspiração dela, com o fortalecimento dela, ela não deixava as coisas enfraquecerem.
E o artesanato, como é que ele chegou na vida de vocês? O artesanato veio dela também. Antes de nós termos a organização, ela fazia muito, nós todas, nós mulheres, né? E vendia para atravessador aqui na cidade. Só para ajudar na compra da alimentação, pagamento de passagem, porque é barco, né? Mas já contribuía. Mas não era aquele artesanato que hoje é. E quando é que começa, então, de fato, a ideia do trançado do Arapiuns? O trançado ele começa no ano 2000 ele começa a partir de grupo. Quando um padre, nosso vigário, chamou em uma missa e perguntou se a gente não queria utilizar um lago que tem, um lago natural na comunidade, para uso de turismo. A gente nem sabia o que se tratava, né? Mas ele já tinha essa visão. E a gente aceitou, mesmo não sabendo que rumo era, mas a gente aceitou. E o padre levou para a gente junto o IBAMA e o SEBRAE. Então, quando o padre chegou com esses 2 órgãos, foi aí que começa, no ano 2000. Que começa, então, ainda não trançados, mas o turismo de base. A preparação para o turismo de base comunitária, que nós tivemos muito curso, muitas oficinas, muitas reuniões, muitas capacitações, tanto para o turismo, tanto para peixe, quanto para tartaruga e quanto para artesanato. E quando nós aceitamos o projeto, aí não foi o IBAMA e SEBRAE junto, e com toda a força de empreendedorismo mesmo. Então, primeiro nasceu o lago ali com as tartarugas, né? Para visitação. Veio no mesmo tempo todos juntos. Veio as tartarugas, a parte do IBAMA e as formações, parte de criação de como fazer a ração alternativa. Aí foi a abelha, aí foi o SEBRAE com as oficinas de como viver em comunidade, como trabalhar em grupo, como trabalhar também a parte da palmeira do Tucumã, como fazer o artesanato, como vender o artesanato, enfim, foi muita coisa boa que aconteceu desde o nascimento do empreendedorismo. Tá, então a senhora me conta aí do turismo de base, né, que vocês foram se organizando, se estruturando. Mas para chegar propriamente no artesanato do trançado, né, vocês já produziam o quê? Qual foi o primeiro produto que talvez ainda não era produto, mas que vocês conseguiram visualizar para iniciar ali a associação? Era os descansos e os chapéus e os balaios, que até hoje a gente não fugiu do nome balaio, porque esse nome veio de nossos antepassados, dos nossos originários ainda. Então, até hoje se tem o nome balaio nas nossas peças. E foi esses produtos que foi lançado como os primeiros produtos para venda. Só para o pessoal que está em casa que não sabe o que é balaio, como é que é o formato dele? O balaio é um cesto com tampa, onde você coloca. Nossos avós usavam para colocar medicamento. Tinha um depósitozinho com tampa, usava os comprimidos lá dentro. Hoje a gente coloca joia, coloca moeda, coloca o nosso... É tipo tudo. isso aqui? Tipo. Ou é isso? Não, é tipo, só não Parecido. tem... mas ele é redondinho. É o nosso balaio. Temos 3 tamanhos, tamanho G, P e M. Então, o Trançados, ele nasce a partir de uma movimentação ali do turismo de base, ou seja, os turistas começaram a chegar e vocês perceberam que eles queriam levar artesanato e vocês não tinham essa opção ainda. Foi mais ou menos isso? Foi assim, o SEBRAE chegou e organizou. O que nós temos para oferecer? Aí apresentamos que tinha um lago, nós tínhamos mel e nós tínhamos o artesanato. Então, essas 3 coisas se juntaram. Então, elas nasceram, os 3 empreendimentos nasceram juntos. E foi aí que o artesanato, o visitante vem que é artesanato. Então, bora aprimorar este artesanato que já existe. Que a minha avó, minhas tias faziam muito. Chapéu e os descansos. Só que o tingimento era artificial. As cores fortes, bonita, artificial, né? Aí o SEBRAE vem, não, vamos começar a conquistar o tingimento natural.
Para nós, no início, foi um impacto, porque era uma cor que não nos agradava. Mas aí depois a gente foi recebendo mais formação, oficina sobre o tingimento. Hoje não. Hoje, para nós, se existe uma peça com o tingimento artificial, para nós, desvalorizou o nosso produto. Então, nós estamos só no tingimento natural. Todas as cores? Porque, olha, gente, isso aqui é trançados do Arapiuns, né? Então, a gente tem aqui um amarelo vivo, um roxo, aqui um verde. E esse azul incrível, forte. Esse azul é o quê? Feito de quê? Genipapo. Genipapo? O verde, eu imagino que é das plantas, né? É uma mistura do açafrão com a semente do genipapo. Gente, que maravilhoso. E o amarelo é o açafrão. Mas vamos lá para esse começo. Então, eram quantas mulheres nesse processo inicial ali? E vocês já se constituíram como associação ou não? Só se juntou algumas para fazer e depois vocês foram se formalizando? Como foi? Então, até 2005, a gente éramos grupo de 4 comunidades. Depois, isso surgiu um projeto do Sebrae. Quando o projeto finalizou, aí só ficou 3. E nessas 3 nós éramos 20 mulheres que trabalhavam, 20 mulheres e 4 homens. E quando continuamos, né? A outra se afastou, tudo bem. Então, agora vamos trabalhar. Vimos que foi apresentado o nosso produto no Rio de Janeiro, no Museu Edson Carneiro, em 2004. Nós se preparamos para ir fazer esse lançamento. E chegando lá, eu percebi que ali ainda está começando. Então, a gente precisava se organizar. Mas a senhora já conseguiu formal. visualizar um mercado bem maior do que só vender lá na comunidade? Foi difícil? Já. Quando pisamos na feira, que o espaço foi aberto para o nosso trançado e vendemos todas as peças, ao retornar, não. Agora vamos trabalhar e formalizar a nossa associação. Senão a gente não vai longe, se não se formalizar. Então, aí o Sebrae ajudou a gente. Então, E quem eram essas pessoas líderes nessa época do início? Senhora, quem mais? Era eu, era a Sônia do Tucumã, era a Selma da Vista Alegre. Aí tinha as 2 minhas cunhadas, a Nilda e a Luziette. E a mamãe no meio. Então, aqui 7 mulheres liderando esse processo para fazer acontecer, então, né? Isso. Aí o Sebrae tinha outras consultoras que não deixavam a gente enfraquecer. E foi aí que começou o Trançado do Arapiuns. Através desse projeto veio o nome Trançado do Arapiuns. Então a gente já viu que a gente pegou essa marca. Trançado do Arapiuns. Já começou? Já começou o Trançado do Arapiuns. É onde a gente trabalha. Até a parte do cuidado com a espalha, a gente qualificou. Que a espalha a gente secava de qualquer jeito. Hoje não. Hoje para nós é diferente. Então passou-se aí, 20 anos 20 praticamente, anos. né? 20 Para anos. vocês chegarem onde estão hoje. E com o tempo foi chegando mais mulheres, foi isso? Vocês foram convidando ou elas foram se interessando? Em que momento tu percebe que a comunidade e quem está ao redor, as mulheres, veem o Trançados como uma fonte de renda viva, assim? Então, o trançado ele veio crescer no momento da pandemia, em 2019. Que quando a minha filha foi a presidente da associação. Nós continuávamos 20, né? Aí chegou... Então, continua às 20 por quê? Mais de 10 anos? Só às 20? Continua às 20, mais de 10 anos. Aí, o que acontece? Ela chega e diz, mãe, vai faltar peça na loja, que com a chegada do turismo, a gente preparou logo um barraco para ser a nossa loja. Mas a primeira visita do turista foi a nossa loja em cima de uma mesa, embaixo de uma mangueira. Aí nós construímos esse pequeno espaço. Aí ela disse, mãe, vai faltar peça. O turismo já estava chegando, porque em 2015 nós fizemos parceria com Alter do Chão. Então, Alter do Chão que foi o nosso
nosso forte no turismo. No caso, com os guias turísticos de lá, com a associação? Em 2015, nós fizemos uma visita de campo. A Associação Aprocipesc, que é a associação que conduz o turismo de base comunitária, nós fizemos já estava tudo preparado. O lago com as tartarugas, a coleta do mel e mais o artesanato. Então, agora vamos ao Terra do Chão convidar, porque não ia gente, não ia ninguém para a nossa comunidade. Vamos ao Terra do Chão fazer um dia de campo. Então, nós fretamos uma lancha e propomos para o lancheiro, propomos para os donos de hotéis, para o dono de pousada, para irem na comunidade. E foram. Nesse dia foi só para eles. Mostramos tudinho, oferecemos almoço, café, tudinho bonito para eles e fomos visitar a parte de visitação. Isso que em 2015. 2015. Então, a senhora me conta que em 2020 que o Sebrae chegou lá para dizer para vocês aqui tem potencial turístico. Não, foi no ano 2000. Foi em 2000. Aí vocês ficaram do ano 2000, 15 anos nesse processo de organização, mas com quase nada de turistas. Nada quase de turistas. Uma vez a outra. Aí chegava. E aí... Inclusive, o almoço dos nossos visitantes turistas era na casa das famílias. Quando foi em 2015, não, vai ser necessário a gente fazer um restaurante. Não, mas aí já depois de vocês tomarem essa iniciativa diferente, Sim. né, de fazer as pessoas chegarem até vocês. Uhum. Foi, isso mesmo. Então, a partir de 2015, aí os empreendimentos avançaram. Os turistas começaram a chegar. Que a gente preparou um protocolo da nossa comunidade, do turismo. Isso era para a gente receber 50 visitantes por dia. Hoje a gente recebe até 300, 200 pessoas por dia. Com capacidade de receber tranquilamente. Tranquilo. Muito legal, olha. E aí a comunidade muda, né? Muda. Seu estilo de vida, sua forma de buscar renda. Como é que a senhora percebe essa transição lá? Então, a nossa mudança de vida lá, ela muda de ano de 2015 para cá. A gente deixa de fazer desmatamento, porque a gente deixa de fazer roça em uma escala. E porque antes a gente derrubava, né? Queimava para fazer os plantios da mandioca, do milho, do feijão. Mas que era uma fonte de renda também, né? Era uma fonte de renda. Era disso que a gente vivia. E era disso que a gente sobrevivia. E aí, quando avança o empreendimento do turismo de base comunitária, a gente abandona. E a floresta cresce. E aí a gente hoje tem uma outra visão. Todo mundo na comunidade tem essa visão. Então, digamos que sai da sobrevivência para viver bem e pensar em caminhos melhores para o futuro com geração de renda. E é muito fácil, Natália, a gente dizer para as outras comunidades que viver no meio da floresta é bom e sem agredir ela. Pelo contrário, ajudar ela a fortalecer. E mostrar o que ela tem de melhor, né? Isso. Por que eu digo isso? Porque a gente tem um lago que é natural. E lá estão as tartarugas. As tartarugas, a gente tem ela como educação ambiental, porque ela já estava em extinção. Aí a gente anda um pouco, tem um meliponário, onde tem as abelhas. Se as abelhas falassem, dizia, gente, não corto nenhuma árvore que eu preciso. Sim. Então, para nós também é um momento de educação ambiental, porque ajuda a fazer com que a floresta fique em pé, né? Aí vem o artesanato, a palmeira do Tucumã. É uma palmeira da nossa região. Ao redor dela tem o tingimento, que a gente pode coletar da floresta e pode coletar do quintal. E aí tá tudo lá. E tem aquele rio incrível lá na frente, né? Que a pessoa toma banho e vai para outro mundo. Isso, tem a praia linda. Eu sempre digo, gente, vão para Arapiuns, que lá tem água e praia cristalina. Cristalina, lindo demais. E a gastronomia, né? Porque aí vem o restaurante para servir e vocês mostram o que tem de potência da gastronômica de Santarém, né? Aí, falando um pouco do artesanato. Aí a minha filha diz, mãe, vai faltar peça na loja. Eu disse, minha filha, não tem mais como a gente aumentar nenhum produto. Nós já estamos no nosso limite.
Eu disse, e agora, mãe? A gente não pode comprar de outras comunidades. Eu disse, não. Aí ela pega o estatuto e lá ela viu brecha que daria de abrir espaço para as outras mulheres. Aí eu disse, então reúne, faz uma assembleia. Se as 20 mulheres que hoje estão aceitarem, a gente abre. E foi esse momento. No momento em que ela faz a assembleia e abre espaço para as mulheres em torno, que hoje temos esse número de São pessoas. quantas? 240 mulheres. 240 mulheres. De 9 comunidades. Então, hoje a senhora lidera 240 mulheres. A senhora É. imaginou isso? Quando ela disse isso, eu disse, eita, já vai ser muito trabalho para nós. Mas assim, como a nossa associação é liderada por mulheres, né? Porque eu tenho a Nilda, minha cunhada, é a presidente. Aí eu tenho a Luziete, minha cunhada, é a tesoureira. Aí eu tenho uma sobrinha, que eu digo que é sobrinha porque é esposa do meu sobrinho. Ela faz parte da diretora de eventos. Aí eu sou da produção. Então, a gente, quase toda semana, estamos reunindo para ver coisas para a associação. Então, vocês, de fato, se tornaram um empreendimento. Como é que é gerir um empreendimento nesse formato de associação? Não é difícil. Não é difícil porque, como eu disse, nós começamos em cima de uma mesa com uma loja. Hoje não, nós temos um espaço de uma loja grande, climatizada, porque o nosso artesanato, eu sempre digo que ele é de luxo, porque ele tem que estar na climatização, para ele não perder a coloração e manter sempre vivo. E porque a nossa região aqui é quente, né, também. E hoje a nossa loja, ela é tudo já no sistema. Temos internet, não tinha internet, buscamos internet. Nós não tínhamos banco, buscamos banco. Nós não tínhamos o sistema de venda, hoje temos o sistema de venda. Porque quando a gente tinha só 20 mulheres, era fácil a produtora de produção controlar a entrada e saída de produto. No caderno. No caderno ainda, né? Era no caderno. E aí, para fazer o pagamento das meninas, ela tinha que buscar o caderno de venda para ver o que vendeu das meninas, para poder fazer o pagamento das meninas. Porque assim como elas levam peça, aí ela recebe o que já foi vendido anterior. Aí eu disse, não, Nilda, vamos tirar todos os cadernos da senhora. A senhora não vai mais carregar esses cadernos. Para 240 mulheres, a senhora não vai dar conta. Vamos colocar aqui na loja o sistema de venda. Então, esse ano de 2025, a gente fez a instalação do sistema de venda. Então, até 2024 era no caderno. No caderno. Esse caderno tem história, né? E olha um montão de caderno. Um monte de caderno. Mas é a realidade, né? De quem trabalha com empreendedorismo e que depois vai buscando essas novas possibilidades de melhoria. E vocês foram buscando conhecimento também, né? Nesse caso aí, além de artesã, teve que buscar conhecimento para ser uma gestora de um negócio. Tive. E todo mundo recebeu a mesma formação. A formação que eu recebi de gestão, todas receberam de gestão. Todas associadas. Então, hoje nós temos 4 diretoras na frente, que é eu, a Larissa, a Nilda e a Luziete, e temos mais 4 vendedoras na loja, que são já as jovens que estão lá. Então, elas são de venda. Vocês vão para o setor de venda. Nós vamos para o outro setor. Então, é assim que funciona. Falando em setor, me fala como é que funciona, então, a estrutura do organograma, né, digamos assim. Porque vocês têm a produção, tem a venda local, aí tem um ponto no Cristo Rei, mas vocês participam de feira. Eu imagino que vocês mandam para outros locais. Como é que funciona, principalmente essa parte de envio? Então, em 2014, precisou a associação vender para fora. E a associação não emite nota. Aí foi aí que o Sebrae entrou. Vamos precisar... Foi a chegada do MEI. Foi no ano que o MEI chegou no Brasil. Inclusive pelo Lula, né? E através do MEI, nós tivemos que criar MEI dentro da associação. Então, eu tenho o meu MEI ligado à associação. Então, quando tem uma encomenda da associação, é o meu MEI que fornece a nota fiscal e o envio. Nossa, que interessante. Então,
vocês são uma associação, mas todas são empreendedora individual. Não todas. Eu acho que deveria ter mais 4 lá só. Entendi. Porque a associação não pode fazer cadastro no Melhor Envio, porque tem que ser pessoa física. Não pode emitir nota porque é um produto, é sem fim lucrativo. Então, essas 4 que têm a responsabilidade de emissão de nota, no caso. Essas 4. E aí, da parte do artesanato, o meu MEI. E aí, quando vem encomenda, aí a gente vê de quem a artesã é, só que não passa pela administração da associação, já vai direto para a artesã. O que passa pela gestão da associação é o que entra dentro da loja. Se uma cliente tira a foto, enxerga, olha, aquela peça ainda está lá, tá? Então, tem que sair de lá do sistema para poder sair pela associação. Então, vocês têm o setor de produção, o setor comercial e o setor de envios de peça. Dos envios de peça. E para a criação das peças, assim? Então, para a criação das peças, as próprias nós artesãs criam. Aí eu até disse para a nossa diretora, né, a Nilda, disse, Nilda, vamos dizer para elas não estarem criando coisas, porque não está dentro do nosso relatório de preço. Porque até os preços é de acordo com as nossas artesãs. Então, elas sabem o que elas estão vendendo e sabem quanto é que a loja está ganhando, porque a gente tem uma margem em cima, que é para cobrir os custos administrativos da loja e da associação. Mas a criação, por exemplo, desses formatos, existe um padrão ou cada uma usa a sua criatividade e faz acontecer? Cada uma faz a sua criatividade, até no grafismo. É ela que sabe o que ela quer colocar naquela peça. Mas houve ali um treinamento para se pensar, porque assim, é muito perfeito a junção das cores, eu fico impressionada assim, desse conhecimento. As cores, elas ornam, né? Como diz a minha avó, elas ficam ali muito belas. Houve um treinamento para entender qual cor era melhor com aquela paleta, ou então o tipo de grafismo, ou foi tudo de conhecimento ancestral que elas foram aplicando e melhorando? Não, logo no início nós recebemos essa formação pelo Sebrae, da parte da cartela de tingimento, né? Mas agora cada uma já sabe o que combina uma com a outra, que cor combina uma com a outra. Mas ainda a associação tem essa preocupação. Temos 240 artesãs? Temos. Todas estão no mesmo nível? Não. Então, de cada comunidade, a gente observa quem precisa melhorar para ficar no mesmo padrão. Aí, a gente tira uma artesã de uma comunidade para ir fazer oficina na outra comunidade com aquelas que precisam, para ficar no mesmo nível. Aí, a associação que paga uma taxinha para aquele consultor que foi lá. Então, vocês ficam em constante treinamento e aprendizado, isso, que é como um verdadeiro empreendimento deve circular, né, para evoluir. Então, hoje vocês têm uma organização bem estruturada que vai levar para o futuro com que os jovens que estão chegando consigam aprender cada vez mais e ficarem ali, né, tendo sua renda. Inclusive temos jovens que estão aqui na cidade estudando, produzindo e mandando para lá. E lá cada um tem o seu cadastro dentro do sistema e que na própria etiqueta já está saindo o nome daquela pessoa que produziu aquele produto. E hoje as mulheres que trabalham, né, pela associação, que disponibilizam as peças, elas vivem só disso? Como é que é? Tem mulheres, tem famílias que a sobrevivência delas só é o artesanato. Outras não, mas 70% das mulheres é só a renda do artesanato. E como é que a senhora se sente, né, representando esse grupo de líderes, sabendo que o Trançados do Arapiuns trouxe sustentabilidade e bem-estar para tantas mulheres assim? Olha, eu me sinto realizada, né? Porque as próprias mulheres, até os próprios maridos, hoje eles estão juntos com suas mulheres, trabalhando, fazendo. Antes era preconceito os homens estarem tecendo pai. Hoje não. Hoje não é preconceito. E eu fico feliz quando as mulheres também dizem que antes
de nós termos o nosso empreendimento do artesanato, as mulheres não tinham seu dinheiro. Dependiam do marido. Sim. Hoje, eu brinco com os maridos, que agora eles têm que pedir dinheiro para elas. Que elas que são o banco da família. Que elas estão empoderadas, Então, né? é elas que produzem. Mas eles contribuem muito com elas, porque é eles que ajudam ela a coletar a matéria-prima também. E eu acredito que também, né? Porque a gente não vê violência. Não vê. Porque logo no início, o Sebrae também levou essa formação da vivência familiar. E tinha muito antes? Tinha muito preconceito de que o marido não poderia deixar a mulher sair. Então, a gente foi quebrando isso. Então, além de trazer renda, vocês mudaram toda uma realidade de vivência dentro da comunidade, né, dona Neida? Isso. E nós não temos também a preocupação de dizer a gente vai sair ou vai para outro espaço e vai morrer o trançado arapiões. Não, porque tem muitos jovens, as próprias adolescentes já começando a aprender a fazer. Me fala um pouco acho que é um assunto importante a gente abrir uma brecha para falar sobre essa questão do machismo mesmo, né? Porque quem está nos assistindo aqui provavelmente vive isso ainda, porque é uma realidade, né? Onde as mulheres muitas das vezes não conseguem sair das suas casas, sofrem violência física, psicológica e às vezes se sentem sem saída porque elas não conseguem ter a sua renda, né? Para manter os seus filhos e em alguns momentos precisam se submeter a esse tipo de violência. E, infelizmente, a gente sabe que é uma realidade não só da cidade, mas principalmente de quem mora em comunidade, né? O machismo forte, né? Onde o homem acha que ele é o líder, só ele pode fazer e a mulher é um objeto. E aí a senhora viveu isso? Tinha essas histórias na sua família ou ao redor? Como é que isso muda e como é que a senhora viveu isso, né? Ao longo da sua vida. Então, quando nós iniciamos o trançado arapiões, a gente sentia nas próprias colegas, né? Que até para reuniões, elas mesmo diziam. E foi aí que a gente começava, nem tanto no grupo quanto na igreja, a gente buscar sempre essa formação, né? E quando foi um belo dia, a gente resolveu, junto da diretoria da associação, não só chamar elas, vamos chamar os homens também. Talvez eles queiram ser convidados. Aí foi aí também que a gente começou a pescar eles. Aí eles viram, né, que dentro da organização não era só tecer o artesanato. Tinha outras coisas ali. Coisas grandes começando a acontecer, né? E a gente começou a envolver eles também. E aí pronto, a gente ganhou confiança. Como eram poucos homens, né? Eu acredito que tinha ali uns 15, mais ou menos. O resto era jovem, na época. E hoje a gente carrega essa mesma formação. Mas quando vocês usam essa tática, né, de trazer eles para aproximar, vocês percebem que o número de reclamação de violência diminui? Diminui. Diminui tanto a reclamação quanto elas ganham a confiança. E às vezes chega lá na loja, que eu e a minha colega Nilda recebe produção, não é muitas das mulheres que vão lá levar, já são eles. Que vão de outras comunidades, como dirigem moto, né? Vão lá. E aí eles já recebem o dinheiro que é delas, que elas têm um cadastro, e chega direitinho na comunidade com elas. Então, tem uma diferença grande de como sua mãe vivia e de como você e a próxima geração está vivendo lá. Isso. Dá um orgulho isso, né? Eu imagino, nossa, o sentimento que fica de ter mudado toda uma comunidade, de fato. Porque... E a mesma coisa a gente coloca no nosso jovem, né? Eu tenho... o meu irmão mais velho tem 4 na faculdade. E como a UFOPA, ela tem muita exigência, né, na formação.
E aí acaba eles mesmo sustentando os filhos aqui. E é através desses empreendimentos lá, do turismo. Como é que funciona o manejo hoje lá? Como é que pega palha, ela dá o ano todo? Como é que vocês trabalham Então, esse produto? a palha do Tucumã, ela dá uma vez por mês. A gente retira a coleta do broto. Então, no mês, se nós não pegar esse broto, a gente não vai ter produto para o próximo mês. Próximo mês. Então, a gente tem que trabalhar muito essa experiência da natureza. Então, essa semana vai abrir broto. Então, bora coletar broto. Broto é aquela guia que tem, né? Do tucumazeiro. Aí a gente consegue pegar, tá em todo canto o Tucumã. Mas com esse volume de produção e de produtora, e que tem ainda muito mais fora da organização, precisamos plantar mais Tucumã. Mas hoje o que vocês têm lá, Ainda ela vai se regenerando e vocês vão trabalhando com o que ela dá. Isso, ainda é que a natureza nos oferece. Mas eu já disse para nossa diretora, vamos incentivar que plante tucumazeiro, porque... Mas isso não, você percebe que não está sendo feito assim? Não, porque é assim, em cada propriedade o tucumã nasce, elas já vão deixando. Vão deixando, a gente não retira. No dia que você for na comunidade, você vai ver que até na porta da loja tem tucumazeiro. Então, as mulheres artesãs, que vendem as peças para a associação, no caso, que fazem parte, elas têm nos seus quintais. Tem nos seus quintais. Não é para estarem comprando palha e nem o tingimento. Então, elas mesmo plantam, eles, né, a família, no caso, planta, faz ele brotar e ficar ali e retira isso para sobreviver, né? Para fazer a venda. E aí, lá na comunidade nossa, na Coroca, todas as famílias criam abelha também. Então, lá na loja tem de tudo. Tem de óleo, a mel, colar, brinco, imã, artesanato de tudo, todo jeito, da palha do Tucumã. E o que é feito com fruto? O fruto a gente só faz um pouquinho de artesanato para botão, para colar. Então, eu acho que é aí um próximo projeto, né? Quem sabe? Eu até disse para a nossa diretora, disse, olha, o nosso futuro a gente vai vender o Tucumã para o nosso outro empreendedor coletar óleo. Porque é muito bacana isso, porque a floresta, né, a natureza, ela dá um mundo de oportunidades que podem ser, sim, geração de renda. Então, o Tucumã já é um novo negócio, por exemplo, que pode ser aberto. Além de ser um novo negócio, a gente precisa para as abelhas. O tucumazeiro, ele oferece muito néctar. E as abelhas gostam do néctar do tucumazeiro. Me diz uma coisa, lá vocês têm as 240 mulheres e tem todo esse contato, mas o trabalho de organização fica com 7 mulheres, certo? Como é que vocês trabalham a liderança para o futuro, dessa questão da gestão de um empreendimento? Então, já ficou registrado que a diretoria da associação tem que ser da Coroca. Então, toda a formação tá os associados e associada da Coroca. E então, é a comunidade de Coroca que vai sempre estar gerindo a gestão da associação. Mas a gente não deixa de criar uma liderança em cada comunidade, que é o nosso ponto de referência. São uma liderança de cada comunidade. Como são 9, então temos 9 lideranças. Então, a nossa referência de encomenda, de envio, de receber, é essa pessoa de cada comunidade. Dá uma dica aqui para quem está nos assistindo, né, que está em outra comunidade ou que mora em Santarém, em outros municípios ou, sei lá, ou em outro estado, a gente não sabe por onde o podcast vai rodar, que quer começar, quer seja um grupo de associação ou mesmo ser uma empreendedora. Qual é a dica que você dá, sabendo da realidade, né, que muitas mulheres vivem? Então, empreender, a gente começa aprendendo, né? E o que eu digo para as mulheres, que não é necessário ela se tornar em grupo, mas ela ter esse sonho, se tornar realidade, ela dizer, eu quero ser uma empreendedora. E eu quero me focar nisto aqui. Então, é fazer o que ela gosta.
e buscar parceiros, que a gente não aprende e não caminha sozinho também. E para a gente, como está em comunidade, em organização, é a gente ser gentil, é a gente saber ouvir, é a gente entender a colega e chegar a um bom senso, que aí a organização segue. E, além disso, a valorização do produto, é ter o cuidado no produto. No nosso caso, é um tingimento de boa qualidade, é a palha estar nas boas condições, é o produto ter um produto bem acabado, é um produto que realmente não vai ter defeito depois. Então, o que eu oriento é isso. E acredite em você mesmo. É o primeiro passo, né? Acreditar que é capaz, porque a gente sabe que empreender não é fácil, né? E eu sempre digo que o nosso produto, que é a palha do Tucumã, ele não é lixo no final da vida útil do produto. Ele se torna adubo, porque é uma palha que vai se decompor e o tingimento que é extraído da natureza não contamina nada. Então, ele é um produto que vai ainda fortalecer uma cebola, um canteiro, qualquer planta. A gente já está caminhando para o final e o nosso foco muito aqui também é falar de bioeconomia, né? A gente sabe que esse nome, propriamente dito, ele vem sendo falado nos últimos anos. A senhora, mais do que eu, né, que já está empreendendo há tantos anos, sabe que antigamente não se tinha esse termo, bioeconomia, empreendedorismo, e hoje se fala muito. E o que ele significa nada mais é do que isso. São as pessoas que fazem o que gostam, que transformam a natureza a partir do que a floresta pode oferecer em um negócio, né? E a gente sabe que a Amazônia tem inúmeras possibilidades com relação a isso. Como é que você vê a bioeconomia para o futuro? Olha, até uma preocupação nossa, né? Lá na nossa região, inclusive porque nós estamos cercados pela mineradora, Alcoa. E se que Deus o livre, a Alcoa entra no nosso assentamento, eu não sei o que vai ser de muitas famílias, porque eu não sei para onde elas vão poder ir. Então, essa é uma preocupação e é uma organização que nós temos, que é a federação, que a gente fortalece para que ninguém, mas ninguém, assine qualquer documento. Porque senão... Então, o perigo mora ao lado. Está no nosso lado, porque é o território com Santarém. Ela está instalada em Juruti. Então, para nós, é perigoso. Muito perigoso. Porque ela vem destruindo tudo. Vem destruindo as famílias, nosso território, nossa floresta, nosso chão. Enfim, tudo. Então, e é muito ruim, né? A gente está vivendo muitas realidades, né? Por exemplo, agora a nossa realidade é essa questão da dragagem, né? Que é perigosíssima. Na verdade, tem que ser extinguido isso de imediato. Mas é muita gente olhando para a Amazônia, né? E assim, tem muita gente olhando, querendo ajudar, beneficiar, trazendo projetos, né? A gente que trabalha com bioeconomia, a gente sabe, a gente recebe... Tem projetos que são de incentivo financeiro para que a gente melhore nossos negócios, mas tem muito mais pessoas querendo usufruir das belezas que tem aqui. E para a gente que vive aqui, é um constante perigo, né? Trabalhar com isso, viver e saber que... Viver não, mas saber que a qualquer momento não está no nosso poder impedir, porque vem de decisões de pessoas que acham que estão acima. E você, como uma liderança, né, da comunidade, deve ser mais difícil ainda. E o papel de vocês é levar para as outras a defesa do seu território, né? Isso. Inclusive, a gente fala muito para os nossos visitantes isso, né? Que a gente precisa oferecer aos nossos visitantes a educação que tem aqui na Amazônia. Inclusive, todo ano, a gente já começa a fazer o evento da soltura das tartarugas, né? Antes a gente fazia o Festival do Mel, porque era o final da safra do mel. Aí agora a gente não vamos estar mais fazendo o Festival do Mel. Estamos fazendo a realização da soltura das tartarugas, que é o final da reprodução delas. Quando é que é?
Esse ano vai cair dia 14 de fevereiro, sábado. Aí vamos soltar 5.800 filhotinhos de tartaruga que já eclodiram lá na comunidade. Então só vai ficar de mamãe lá e os filhotinhos vão para o rio. Então todo ano nós já estamos fazendo isso, né? Então eu acredito que dentro do Rio Arapiuns eu já posso dizer que não está mais com muita extinção a espécie tartaruga. Bom, para a gente finalizar, eu queria que a senhora me falasse, dona Neida, como é que você vê o futuro, né, do Trançados do Arapiuns, né, de tudo que vocês têm feito até agora? Como é que a senhora vê o futuro, não só do trançado, mas da senhora, da sua vida e das mulheres que são envolvidas? Olha, eu vejo um futuro muito brilhante. Eu vejo as próprias jovens e adolescentes que estão surgindo, né, tomando posse daquele empreendimento e levando para frente, para as feiras, para os eventos, o Trançado do Arapiuns. E as mulheres, nós já se mudamos de vida, né? Já temos uma vida melhor em função da palha do Tucumã. E as mulheres continuarem, né? Continuarem que isso é um produto saudável. Por quê? Porque elas trabalham em casa, pode chover, elas estão trabalhando, pode estar sol quente, elas estão trabalhando. Tudo em casa. No conforto do seu lar, Isso. né? De frente para aquela natureza linda. Isso. E eu vejo também que os nossos jovens estudando, né? Sendo formado, que já acontece, tem portas abertas. E aí E exportando, né? Vocês já exportam? Já exportamos, estamos exportando. Estamos formando mesmo, orientando, que antes era só eu que saía para as feiras, hoje já temos outras jovens que já estão saindo para a feira, se deslocando. Colocando a parte da tecnologia na própria comunidade, então já temos os jovens tomando frente disso. E eu sonho com a comunidade de Coroca muito exemplar. E já está... ela já é nacional, né? Recentemente vocês estiveram na Ana Maria Braga, né? Mostrando lá na mesa da Ana Maria Braga. A gente já recebeu vários prêmios. Para o nosso produto estar no mercado, eles tiveram que passar por uma seleção de premiação. Então, nós ganhamos o primeiro, o segundo e o quarto top 100 do Sebrae Nacional. Eu, na época, fui mulher de negócio empreendedora do Sebrae, por fortalecer tantas mulheres. Eu até digo para elas, o mérito não foi meu, o mérito foi nosso. Então... o mérito é coletivo, sim, mas com certeza, se não fosse a senhora levantando essa bandeira, chamando, né, para as mulheres se juntarem, não teria acontecido. Então, o mérito é muito seu, sim. Por isso que a senhora está aqui hoje, né? Que são essas mulheres que inspiram, mulheres líderes que trazem aí outras juntos, em cadeia, em rede, para melhorar a vida. Então, o mérito é seu. E eu quero lhe parabenizar mais uma vez, né? Por toda essa sua história. Eu tenho certeza que a gente podia contar outras coisas aqui, a mais de tudo que a senhora viveu. Mas eu tenho certeza que aqui a gente conseguiu falar de tudo que representa esse negócio, mas principalmente que vem de pessoas como a senhora, de outras mulheres que se juntam, né, para fazer a diferença e fazer acontecer. Então, que cada vez mais outras mulheres tenham essa ousadia, né, essa coragem de fazer o diferente, de buscar ajuda, né, de estar em coletivo, não buscar ajuda só por estar passando por uma situação difícil, mas buscar ajuda de conhecimento. A senhora bem falou aqui o Sebrae várias vezes. O meu negócio também é fruto dessa suporte essencial do Sebrae. E o Sebrae está de portas abertas, assim como outras instituições, para a gente ir melhorando o nosso processo, né? Então, você é uma mulher amazônica que inspira e eu estou muito feliz, né, de ter lhe trazido aqui para contar essa história. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Natasha, e obrigada mesmo, né? E a todas as mulheres, que nós somos fortes e a gente consegue o que queremos. Vamos confiar em nós mesmos.
A gente consegue mudar o mundo, né? Com certeza. Então, gente, esse foi mais um episódio do Amazônida Cast, com mais uma Amazônida incrível, trazendo toda essa inspiração e contando sua história. Muito obrigada por ficar até aqui, nos assistindo, nos ouvindo, e eu peço que você curta, compartilhe, mande esse link para outras pessoas, para que elas vejam e se inspirem cada vez mais e queiram ser também donas do seu próprio negócio, porque é possível sim. Obrigada e até mais.